Olá, caros alunos, nesta videoaula nós vamos estudar os nematóides. Então, recapitulando um pouquinho, os nematóides fazem parte daquele grupo dos eumintos, né? E os eumintos a gente separou aqui para o estudo de parasitologia entre plateumintos e nemateumintos, ou nematóides, né? Que são atualmente chamados. No caso dos nematóides, eles serão o foco dessa videoaula. Então vamos ver algumas características relacionadas a esse grupo. Os nematóides, eles também são conhecidos como vermes cilíndricos. Então veja bem, uma primeira diferença entre nematóide e plateuminto é essa característica. Os plateumintos eram vermes achatados, né, dorso-ventralmente achatados. Já no caso dos nematóides, eles são vermes cilíndricos. Além disso, os nematóides eles têm uma amplitude de vida, de ambientes onde eles vivem muito maior. Eles vivem tanto em ambientes aquáticos, ambientes úmidos, no solo, né, ambientes terrestres no caso. Então eles estão amplamente distribuídos aí pelo nosso planeta. Outras características dos nematóides: eles apresentam sexo separado, eles têm um ciclo biológico, um ciclo de vida separado em mudas, né? Elas vão se alternando em estágios de desenvolvimento até chegar na forma adulta. Isso também é uma característica que já vai afastando, né? Já vai diferenciando um pouquinho esse grupo dos plateumintos. Então, falando já dessas questões das mudas dos nematóides, uma informação importante é que uma das fases de muda a gente chama de larva 3, que é a fase 3, digamos assim, desses estágios de mudas dos nematóides. Essa larva 3 é a forma infectante da grande maioria dos agentes etiológicos desse filo. Então, isso é uma característica importante pelo fato que essa larva 3, ela só vai conseguir chegar à sua fase adulta se ela encontrar um novo hospedeiro. Então essa é uma característica importante também de se anotar referente aos nematóides. Sabendo essas características dos nematóides, a gente pode estudar um pouquinho as doenças causadas por alguns indivíduos. Nós temos, por exemplo, o Necator americanus, o Ancylostomos duodenalis, que são agentes etiológicos de doenças muito correlatas, né? Ou no caso o amarelão e a necatoriose. Essas doenças elas são representadas pela presença do verme adulto, de ambas as espécies, no intestino delgado do seu hospedeiro, no caso o ser humano, e aí isso vem a causar sérias consequências por conta da agressão desse verme nesse órgão. E aí o indivíduo ele começa a ficar com a pele pálida, né, amarela, por isso no caso do amarelão, né, hemorragias, né, fezes sanguinolentas por conta da presença e da ação desse parasita no intestino delgado. Um outro representante seria o Enterobius vermicularis. O Enterobius vermicularis está relacionado com a doença denominada oxiorose. Como que funciona essa doença? É basicamente a presença do verme adulto no intestino grosso do seu hospedeiro. Isso ocorre muitas vezes com maior frequência em crianças, e a capacidade desse verme migrar do intestino grosso para o reto até o ânus, ele causa uma certa irritação, uma coceira, muitas vezes noturna, nesses indivíduos contaminados. Então, essas são alguns exemplos de doenças. Nós temos também a elefantíase, que é causada também por um nematóide, que é transmitida, né? Existe um vetor desse agente etiológico, que é um mosquito do gênero Culex, e através da transmissão do parasita por esse mosquito, o ser humano ele pode ser contaminado. Esse agente etiológico ele causa a doença denominada elefantíase. Por que elefantíase? Porque as pessoas contaminadas com esse verme, ela pode vir a ter obstrução de vasos linfáticos e, por conta disso, complicações como, por exemplo, inchaço
das pernas da pessoa, dos pés da pessoa, vão caracterizando vão ficando com um aspecto de pata de elefante, vamos dizer assim. Isso, por conta disso, a doença é denominada como elefantíase. Por fim, entre as doenças causadas por nematóides, nós temos a Ascaris lumbricoides, né, que causa a lombriga, a famosa lombriga. Vamos dar uma olhadinha no ciclo biológico da Ascaris lumbricoides e a gente consegue fazer algumas associações com as outras doenças. O Ascaris lumbricoides é o verme mais relatado causador de doenças em seres humanos. Aproximadamente cerca de 30% da população mundial pode estar contaminada ou está contaminada com esse verme, principalmente de crianças. É uma doença muito relacionada com as idades iniciais. Esse verme é um verme que ele é favorecido por um clima quente e condições inadequadas de saneamento básico, sanitárias, né? Além disso, as fêmeas elas têm uma alta capacidade de produção de ovos, aproximadamente cerca de 200 mil ovos no seu período de vida. Então, esses ovos eles podem contaminar variados ambientes, muito porque também esses ovos têm uma alta capacidade de resistir a condições adversas, permanecendo num determinado ambiente por muito tempo. Então, todas essas características aí explicam o porquê que esse verme, e no caso a lombriga, é uma doença muito disseminada na população mundial. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns aspectos morfológicos desse verme, porque ele é caracterizado por um aparelho bucal bem desenvolvido, que ajuda o verme a se fixar na parede intestinal do seu hospedeiro, no caso do ser humano. E além do que, existem algumas diferenças morfológicas entre machos e fêmea. No caso, a Ascaris lumbricoides, né, que causa a doença denominada lombriga ou ascaridíase, ela é representada por macho e por fêmea, então existe um dimorfismo sexual. O macho, ele tem aproximadamente de 20 a 30 centímetros de comprimento, a cauda ela é encurvada ventralmente. Já a fêmea, ela é bem maior que o macho, de 30 a 40 centímetros, e a sua cauda é afilada, ela não tem essa encurvatura que o macho apresenta. Então já morfologicamente é possível distinguir um macho de uma fêmea. Ambos os sexos apresentam um vestíbulo bucal, né, com 3 lábios muito fortes. Essa região ela é importante para o parasita se aderir à mucosa intestinal do hospedeiro. Já no caso dos ovos, eles são formados após a cópula entre o indivíduo macho e fêmea e apresenta a cor castanha, como mostrado aqui na figura. E é essa cápsula espessa que que capacita esses ovos em se manter muito tempo num ambiente não favorável. Nessa figura também é possível observar os ovos férteis dos inférteis. Os ovos férteis apresentam esse formato esférico, diferentemente dos inférteis, que não apresentam essa forma, elas apresentam uma forma mais achatada ou mesmo irregular. É a partir desses ovos que ocorre a liberação da larva de Ascaris. E essa liberação dessa larva ocorre no solo, né? A larva ela passa por estádios, por mudas, né, como nós tínhamos comentado anteriormente, que é característico dos nematóides, de larva 1 para larva 2 até larva 3. A larva 3 é a forma infectante. E quando ela consegue infectar um hospedeiro, no caso o ser humano, ela pode se desenvolver na larva 4, larva 5, que é a fase adulta. E assim, dessa forma, ocorre a reprodução sexuada. Aí vem a grande pergunta, né, como se contaminar por Ascaris lumbricoides? Basicamente pela ingestão de água e alimentos contaminados com ovos que apresentam a larva no estádio 3, né, larva 3 do Ascaris lumbricoides. Então a ingestão desses ovos pode acarretar na doença que a gente denomina como lombriga, né? Então vamos dar uma olhadinha como que é o ciclo completo, né, da Ascaris lumbricoides. Lembrando que é um ciclo monoxênico, ou seja, é um ciclo que só precisa de um hospedeiro, que no caso é o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Então, inicialmente, ocorre a ingestão. Para ocorrer a contaminação do ser humano, tem que ocorrer a ingestão de ovos larvados, né? E essa larva tem que estar no estádio 3, larva 3, que é representado como L3, junto à água e alimentos. Ela é a forma infectante.
No estômago, a larva ela eclode no ovo, do ovo, por conta do suco gástrico e migra para o intestino delgado. Nesse local, ela atravessa a parede intestinal, né, e cai na corrente sanguínea, chegando aos pulmões e sofrendo uma nova muda, se transformando numa larva de estágio 4, a gente chama de L4. Essa larva 4, ela migra até a faringe, a qual ela pode ter dois caminhos, ou ela pode ser deglutida pelo hospedeiro, ou ela pode ser expelida. Se ela for deglutida, ela chega até o intestino delgado e sofre uma nova transformação, uma nova muda, que a gente chama de larva 5, L5, como representado aqui na figura. Essa larva 5, ela é a fase adulta da Ascaris. Nessa fase, a maturidade sexual é alcançada e, nesse caso, machos e fêmeas eles vão copular, produzindo ovos, milhares de ovos, que são eliminados junto às fezes do hospedeiro. E aí, no caso, esses ovos, quando alcançam o solo, eles estão no estágio 1, larva 1 do desenvolvimento, e com condições favoráveis se desenvolvem, se transformam em larva 2, chegando à larva 3 novamente, que é a forma infectante, que pode infectar um novo hospedeiro. Então, como vimos, o Ascaris, ele migra por várias regiões do corpo do seu hospedeiro, né? Intestino, região do pulmão. Por conta disso, os sintomas são relacionados a essa capacidade de migração desse verme no corpo do hospedeiro. Então, por conta da migração do verme no corpo do hospedeiro, existe uma fase pulmonar e uma fase intestinal. No caso da fase pulmonar, a pessoa pode apresentar alguns sintomas, como falta de ar, dores, febre, uma pneumonite, simplesmente pela presença desse verme na região do pulmão. Já a fase intestinal, que é caracterizado pela presença e fixação da larva 5, né, machos e fêmeas ali na região do intestino delgado, causam vários sintomas. Dor abdominal, sangramento, né, fezes com sangramento, por conta da fixação com aquele aparelho bucal, né, desenvolvido desse verme na parede do intestino, isso causa sangramento. O verme ele vai ingerindo sangue muitas vezes do seu hospedeiro, a pessoa por conta disso pode causar uma anemia no hospedeiro. Então são algumas características relacionadas à fase intestinal. Pode também ocorrer uma grande proliferação desse verme no intestino e isso obstruir o intestino. Isso é caracterizado mais ou menos acima de 100 indivíduos, 100 vermes. Acima de 100 vermes pode causar uma obstrução intestinal e causar sérias consequências no hospedeiro. Por conta dessa obstrução intestinal que pode ocorrer em alguns hospedeiros, a única forma de retirar, muitas vezes, esses parasitas é uma intervenção cirúrgica, por conta dessa carga parasitária muito elevada. A questão do diagnóstico dessa doença está relacionado com a presença de ovos larvados nas fezes do hospedeiro. Essa é a principal forma de diagnóstico. Obviamente que também a presença das larvas no intestino do hospedeiro, no caso da obstrução intestinal, também pode ser um diagnóstico complementar e que aí a única forma de tratamento seria a cirurgia. Quando não ocorre essa obstrução intestinal, medicamentos como o mebendazol já são bem eficientes contra esse parasita e o tratamento deve ser estabelecido no hospedeiro. Como medidas profiláticas, temos questões relacionadas à educação sanitária, higiene pessoal, né? Temos questões relacionadas ao tratamento de indivíduos que apresentam esse parasita, para não ser reservatório e contaminar outras pessoas. Então, existe todas essas questões aí que devem ser contempladas para diminuir a chance de contaminação com esse verme. Bom, pessoal, como eu falei, existem semelhanças no ciclo de vida da lombriga com os demais parasitas nematóides, né? Essa capacidade desses nematóides em
em se transformar, né, em apresentar várias mudas de desenvolvimento, ocorre também nos outros indivíduos, relacionado às outras doenças que nós comentamos anteriormente. Um exemplo é o caso da ancilostomose, causada pelo Ancylostomos duodenalis. A infecção do indivíduo ocorre também por um ovo com larva 3, né, muito semelhante da lombriga. Então, é um indício que existe essa relação, essa semelhança aí nos ciclos biológicos. Obviamente que a doença em si ela é caracterizada por outros sintomas e tal, mas muitas semelhanças estão relacionadas e isso facilita o estudo de vocês das outras doenças, ok? Então, pessoal, eu espero que essas informações iniciais sobre os nematóides, o entendimento do ciclo do Ascaris lumbricoides auxiliem nos estudos avançados das outras doenças caracterizadas pelos nematóides, ok? Então, bons estudos!